Então, já tivemos aqui falando há 2000 anos. E agora vamos passar para a próxima história, que seria 50 anos depois. E começando pelo começo, né, que é a carta de Emmanuel, no início do livro, ele falando para a gente se atentar principalmente à personagem da Célia, que é a personagem principal da trama, sendo ela considerada, pelas descrições do Emmanuel, um anjo que está sobre a Terra, pelo amadurecimento, pela evolução que ela já passou, e o personagem de Públio Lentulus, que aparece novamente nessa trama como escravo Nestório, depois de 50 anos, depois da Revolução da Judéia. E é uma história que, para a gente aprender com os nossos sofrimentos, que a gente possa não desejar que eles acabem iminentemente, mas que possamos aproveitar esse sofrimento para poder crescer. A gente começa contando a família, né, que está centralizada a trama, que é a família Lúcius, que é a família onde está a Célia, uma jovem de 18 anos, de acordo com o ano 131, depois de Cristo. E a família começa a se mover para Roma, devido a um novo cargo apresentado para Elvídio Lúcius, que é o pai de Célia. E no começo dessa trama, nós temos já temos a introdução de Nestório, como um escravo sábio, com seus 40 anos de sofrimento, de lições e vivências. O fato dele ter se separado do filho devido às conquistas do Império Romano. E ele é apresentado à família Lúcius. E ele já é liberto por Evídio antes de eles irem para Roma. E ele fica responsável pela educação das filhas de Elvídio. Elvídio, ele sente um total dissabor e uma preocupação em ir para Roma devido ao passado dele. Um passado em que, nas paixões da juventude, energias foram trocadas, relacionamentos foram trocados e laços de ódio e vingança e obsessão foram construídos. E a figura angelical de Célia, ela é a proteção da família. Ela é aquela que irá honrar toda a questão das palavras do Cristo, em honrar pai e mãe antes de tudo, mesmo que a opinião dela seja diferente. E Evídio, muito preocupado com as opiniões cristãs que estavam penetrando em seu lar, ele procura levar Célia ao seu pai, Cneio Lúcius, que cuidou muito da educação dos filhos e era o transmissor das ideologias romanas, nos múltiplos deuses. E chegando a Roma, a gente encontra com mais personagens que entrelaçam o passado dessa família. Onde tem os novos personagens, Cláudio Sabino e Lólio Úrpico. Ambos personagens têm sentimentos para com aqueles pertencentes à família Lúcius. Tanto a esposa de Evídio, quanto a Evídio. E aí já começa uma trama de obsessão, de paixões descontroladas e de tentativa de destruição da família. E a figura de Célia aparece como o pilar que vai fortificar essa família para que nada seja atingido. Quando ela entra em contato com o avô, depois dele ter sido afirmado das crenças que ela começa a ter, é com extrema paixão e felicidade que ela começa a descrever as palavras do Cristo, que lhe foram ensinadas por um escravo pelo qual ela se apaixonou, Ciro, e que foi separado dela
devido a uma das línguas ferinas que existem nas famílias, que apenas espalham o ódio e a calúnia em vez de espalhar o amor. E eles nunca chegaram a trocar um gesto de carinho de maneira material, mas o amor deles era tão profundo que eles já se consideravam noivos espirituais. E ao ver a paixão de Célia, ao descrever a crença dela, que ela começa a adotar a crença do Cristo e as múltiplas existências, Sinélio começa a investigar o Evangelho, sentindo que aquilo era o que lhe faltava, retirando todo aquele sentimento que ele tinha pelos frios deuses romanos e transportando toda a devoção dele ao Evangelho do Cristo. E a trama começa a desenrolar-se com a família, na estadia da família na Roma. E Cláudio Sabino começa a armar uma situação para que o imperador leve Euvídio junto com ela a Tibur, para que eles possam estudar os documentos que lá tinham. E devido ao vasto conhecimento de Euvídio, ele é selecionado pelo imperador, e como é um pedido do imperador, não se pode negar. E a esposa de Euvídio, muito preocupada com esse sentimento, depois de ter ouvido sobre as tramas do passado que envolviam o seu esposo e Cláudia Sabino, ela fica com o coração muito atormentado. E além disso, ela começa a ser assediada pelo Lólio Úbico, que é o esposo de Cláudia Sabino. E ambos esses antagonistas possuem uma paixão obsessiva por ele, pelos membros da família Lúcius. Tanto que Cláudio Sabino contrata uma serva para que ela possa ser espiã dela na casa dos Lúcius, que ela possa ganhar a confiança da esposa de Euvídio e que com isso seja possível facilitar a destruição dessa família. E que ela possa ter em posse dela novamente Euvídio. E com Euvídio longe, as atribulações e toda aquela firmeza que Célia transportava para a mãe, numa conversa com uma das amigas, ela é convencida a deixar a filha participar de um culto cristão nas catacumbas, para que a filha possa fazer uma oração pela família. E, nesse meio tempo, o personagem de Nestório, cristão, que não divulgava suas crenças à família que libertou ele, mas que seguia as suas reuniões nas catacumbas e que mostrava verdadeira dedicação a essa fé, ele se apresenta como um dos oradores da noite em que Célia presencia essa reunião. E eles falam sobre a questão dos parentes espirituais e carnais, onde eles fazem a leitura em que Jesus fala: quem sois meus irmãos? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eis aqui minha mãe e meus irmãos, que fazem a vontade do meu Pai. E com muita emoção, ao reencontro com Ciro. E é uma parte de tremenda alegria, porque se descobre que Ciro, aquele por quem ela havia se apaixonado, é o filho de Nestório, que havia sido separado dele forçosamente. Mas essa reunião familiar feliz teria o fim no dia seguinte, pois os espiões que adoram espalhar a discórdia comentam com Cláudia Sabino e com o sogro de Euvídio a presença deles nas catacumbas. E na manhã seguinte, eles
são enviados as tropas para que eles possam ser presos. Nestório e Ciro. E quando eles chegam com as armas, eles, ao decretarem o pedido de prisão, Nestório simplesmente fala: achais que eu iria resistir? E na profunda devoção ao Cristo e às palavras dele, aos ensinamentos, eles se entregam pacificamente. E Ciro, juntamente com o pai, naquela fé, eles são jogados no calabouço. Então, Célia, ao saber disso, ela começa a definhar. Não consegue mais elevar o pensamento, não consegue mais fazer uma oração profunda de reflexão. E Sinéio Lúcio, vendo aquilo, já convertido ao cristianismo, muito interessado, ele pede que a sua neta seja transferida para a casa dele, que ele possa cuidar dela, e promete a ela uma visita a Ciro e Nestório. Quando ela encontra eles, já totalmente deformados pelas punições que eles sofreram na prisão, já se compreende como o último adeus deles naquela encarnação. E quando eles se encontram lá nas catacumbas, aquele encontro todo com a emoção, aquela emoção divina, aquele sentimento divino, e Ciro reconfortando Célia, que pela crença das diversas existências, que eles se encontrariam de novo. Ele comenta com ela de um sonho que ele teve, com o mestre falando a ele que para ele deixar-se ir ao reino dele e que eles se encontrariam no futuro. E eu vou tirar uma parte aqui do livro, que eu não saberia reproduzir em palavras somente minhas, que ele vira para Célia, já que ela estava definhando, chegando a um estado físico que as portas da desencarnação, ele vira para ela e fala: para a alma fervorosa, o melhor sacrifício ainda não é o da morte pelo martírio, ou pelo infamante opróbrio dos homens, mas aquele que se realiza com a vida inteira pelo trabalho e pela abnegação sincera, suportando todas as lutas na renúncia de nós mesmos, para ganhar a vida eterna de que nos falava o Senhor em suas lições divinas. E é aquela coisa que ela compreende que no momento a missão dela era viver para continuar a seguir as palavras do Cristo. E com muita emoção eles se separam, dando um último adeus. E o único toque que eles têm é um abraço sincero e profundo. O casamento da irmã dela está chegando e ela não participa devido às enfermidades, mas com a fé já renovada. E nesse meio tempo, Cláudia sugere ao imperador que chame Euvídio para que ele faça um trabalho, que ele fique um ano longe da família. E ele estaria com ela, e isso tumultua o coração da esposa dele. Mas ela segue firme nas suas orações. E mesmo que ela não tenha aceitado a fé cristã, ela continua orando sempre para os deuses que ela acredita. E ela usa a filha como um suporte fraternal, um suporte emocional. E dias antes da partida de Euvídio nessa missão, que o imperador passa a ele, tem-se a execução dos cristãos que foram aprisionados nas catacumbas. E naquele cântico de clamor ao Senhor, os romanos fazendo barulho para que o cântico deles não fosse ouvido. E Nestório, nesse momento, começa a rever imagens
que não pertenceria a essa encarnação, mas a outra, no qual ele era Públio Lentulus. E com muita emoção, ele ergue os olhos aos céus, junto com o filho, que havia desencarnado antes dele, o corpo havia definhado antes, e recebe de braços abertos aquele sacrifício. E aí nós terminamos a primeira parte do livro, incrivelmente emocionante, depois de várias lágrimas. Passamos para a segunda parte. No início da segunda parte, nós temos Cineio Lúcio definhando, devido à sua questão de saúde, o seu coração já não está mais tão saudável como era antes. O sentimento de tumulto no coração da esposa de Elvídio devido à sua distância e devido aos assédios que ela sofre por Lólio Úbrico. E a ainda existente trama de Cláudia devido à sua espiã que está na casa dos Lúcios e que ganhou confiança deles. E no momento em que ele está findando a sua existência, essa sua existência, ele pede que chamem a esposa de Elvídio e Célia para que ele possa falar suas palavras finais. E ele comenta, ele percebe os tumultos que a esposa de Elvídio estava tendo e fala a ela das diversas existências. Apesar dela não ter compreendido ele no momento, de ter achado que ele estava alucinando devido à idade e à enfermidade, ela se padece a ele e ora por ele naquele momento de transição, que durou 3 dias de sofrimento. E no momento dos últimos suspiros, Célia tem a visão de Nestório vindo buscar o avô dela. E ela com aquela vontade de perguntar sobre Ciro, e Nestório transmite a mensagem que Ciro já estava de volta com eles, que só esperar o momento que eles iriam se reencontrar. A palavra do desencarne de Cineio Lúcio chega a Elvídio. Ele teve que esperar o tempo da missão dele acabar com o imperador para que pudesse voltar para casa. E antes dele voltar, retorna Cláudia e trama, junto com a serva que ela colocou para espionar, acusar a esposa de Elvídio de traição, pegando uma das crianças que eram abandonadas e colocando na cama junto com a esposa dele, para se dizer que ela tinha tido a criança e traído ele. E Célia, no meio da noite, ouvindo choro de criança, sua mãe dormindo, devido à droga que eles colocaram, e a serva falando que a mãe havia tido a criança, na sua firmeza e compaixão para manter aquela família unida, ela assume a criança como dela, para que a mãe não leve a culpa. E quando o Elvídio chega em casa, ele vê aquela criança, pergunta quem é. Quando Célia fala que é dele, que é a dela, ele se descontrola, tenta matar a Célia e, bem, era expulsa de casa. Na sua fuga, ela foi passada como morta para todos os outros que estavam fora do meio familiar. Na sua fuga, ela passa por diversos caminhos. Ela é assediada por um dos jovens de uma família que acolhe ela. Ela foge e encontra refúgio numa caverna. E junto com a criança, que ela fugiu juntamente com o pequenino, ela recebe a mensagem pela imagem do avô dela, Cineio Lúcio, avisando que aquele pequenino que ela carregava nos braços era Ciro reencarnado. E a partir daí, ela segue, o pequenino fica muito enfermo, e encontra com um cristão, que a acolhe, principalmente depois de saber que ela é neta de Cineio Lúcio,
pois ele havia salvo esse cristão. E a partir daí, vocês têm que ler para descobrir. Muito obrigada. Então, até a próxima. Espero que vocês leiam, que é uma história comovedora do início ao fim e faz você repensar nas suas atitudes e na sua vida. Muito obrigada.